Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal, quero ser parteira. Tô aqui gravando esses vídeos, fazendo uma revisão com todos os resumos aqui que eu fiz durante esse ano maravilhoso de estudo, que alguns de vocês puderam acompanhar. Estamos aqui no YouTube desde abril, dia 12 de abril, e justamente hoje faltam 12 dias para a prova da seleção da residência que eu vou fazer aqui da Uncisal, aqui em Alagoas. Então vamos ver agora as anotações que eu fiz aqui sobre rotura prematura das membranas. Aqui fala que a amniorexia espontânea é a que ocorre antes do início do parto. Se ocorrer antes de 37 semanas, é rotura prematura das membranas pré-termo. Então, assim, rotura prematura não é quando ocorre só menor de 37 semanas, certo? Mesmo que ocorra com 37, 38, 39 semanas, antes, né, do trabalho de parto, antes do início do parto, nem do trabalho, do início. Então, assim, o esperado é que a bolsa se rompa no período expulsivo, certo? Então, antes disso, é considerado rotura prematura. E aí ele fala aqui, após a rotura prematura no termo, 90% das mulheres entrarão em trabalho de parto espontaneamente dentro de 24 horas. Então, o período de latência de 20 a 26 semanas é de 12 dias, de 32 a 34 é de 4 dias, para que se entre em trabalho de parto depois da rotura nessas idades aqui gestacionais. Então tem alguns testes para você saber se foi mesmo a membrana que rompeu, se é mesmo o líquido amniótico que está saindo. E aí tem o teste do pH vaginal. A gente sabe que aliás, do pH vaginal não, do pH, né? Que você coleta lá a secreção que está saindo e você vai fazer o teste do pH. Se tiver ácido, vai ser o pH vaginal normal, então não tem presença de líquido amniótico. E se aparecer alcalino, né, de 7,1 a 7,3, tem presença de líquido amniótico. Então, tem o papel de nitrazina, que se ele ficar de cor azul, significa que foi sim líquido amniótico, que indica um pH maior que 6 a 6,5. Tem também esse teste da cristalização, que é quando você deixa o líquido vaginal secar na lâmina por 10 minutos e se formar uma arborização, também é positivo, que também é chamado de teste da samambaia. Quando você vai ver lá na lâmina, tem umas folhinhas assim, umas ramificações. Medidas na conduta expectante entre 24 a 32 semanas. Então, se ocorreu essa rotura de 24 a 32 semanas, você vai fazer um antibiótico profilático, repouso relativo no leito e pélvico, né? No caso, não movimentar a parte abdômen e pelve. Monitoração da temperatura para ver se tem algum indício de infecção. Sempre avaliar a evitabilidade fetal e a presença de sangramento. E fazer também a profilaxia para o streptococo do grupo B, intraparto. Em caso de circlagem cervical, a melhor conduta é retirar os pontos da sutura. Circlagem é aquela coisa que faz no colo, quando o colo da mulher ele não sustenta bem, aí você dá uns pontozinhos para ele segurar a gestação. Vamos ver aqui esse outro. Ele vem falando de polidramnia. Eles estão todos misturados, a maioria, então não vai seguir muito aqui uma ordem, é mais uma revisão mesmo de todos os assuntos de obstetrícia, também tem aqui ginecologia, certo? Então a polidramnia é quando o índice está maior que 8 centímetros, é visto pela ultrassom, está relacionado com anomalias congênitas fetais do sistema nervoso central, como anencefalia, defeito do tubo neural, e as atresias altas do tubo digestivo, atresia de esôfago e duodeno, decorre do desequilíbrio resultante da falta de deglutição fetal, né? A gente sabe que o líquido amniótico, boa parte dele é urina, né, do bebê. Então esse bebê ele vai engolindo e vai excretando esse líquido amniótico, dessa forma vai produzindo. E aí quando ele não consegue estar engolindo, né, tá absorvendo esse líquido, acaba acumulando muito líquido fora. Associada a diabetes mellitus também, a doença hemolítica perinatal, gemelidade, principalmente a monocoriônica, hidrópsia fetal não imune e outras patologias. As complicações são prolapso de cordão, já que tem muito líquido, então tem o risco de, quando ocorrer uma rotura dessa bolsa, por muito líquido, muita pressão, o cordão ir com tudo, ele descer com tudo e aí ocorrer esse prolapso, que é quando tem o risco, né, do bebê
no caso de estar prolapsado, a cabeça do bebê pressionar esse cordão e aí pode ocasionar uma hipóxia nesse bebê. A gente tem também o parto pré-termo, que também pode ser uma consequência dessa polidramia, porque vai estar muito estendida, né, as paredes uterinas. A gente sabe que um dos fatores que fazem ocorrer o trabalho de parto, desencadear o trabalho de parto, é justamente essa pressão nas paredes uterinas, quando elas estão muito distendidas, então o polidramnion pode causar esse trabalho de parto antes do tempo, insuficiência cardíaca e renal, diabetes, parto prolongado, no caso de ter uma hipertonia e hipossistolia, no caso o tônus uterino vai estar muito aumentado e ele não consegue se contrair adequadamente, né, aquela contração das sístoles, que são as normais, as metrosístoles, né, que são as contrações, hemorragia pós-parto e por conta da atonia por sobredistensão. E o oligodramnion é quando o líquido amniótico está menor que 2 centímetros, então pode ser causado por um defeito renal bilateral, por agenesia renal, displasia multicística, rim policístico infantil, associado ao crescimento intrauterino restrito e gravidez gemelar com a síndrome de transfusão gêmeo-gemelar. Então, vou ficando por aqui nesse vídeo. Vamos continuar aqui revisando tudo, tá, gente? Aceito beijos pra vocês e até a próxima.